tarde a todos que nos acompanham aqui no Zoom para mais essa palestra do Corecon São Paulo. Hoje nós vamos ouvir o economista Ricardo Paixão falando sobre a trajetória profissional do economista. Essa live de hoje é uma promoção da Comissão de Equidade Racial, coordenada pelo conselheiro Gil Clarindo, também muito bem acompanhado pelo nosso conselheiro Carlos Eduardo Júnior, pelo nosso conselheiro federal e presidente do Sindecom, Valdir Pereira Gomes, e pela economista Lia Lopes. Eu quero lembrar a todos que esse evento, embora esteja acontecendo ao vivo aqui na plataforma Zoom, ele é gravado e ele será publicado posteriormente na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então eu desejo um excelente evento a todos. Eu vou passar a palavra agora para o nosso conselheiro coordenador da Comissão de Equidade Racial, Gil Clarindo, que vai explicar melhor o evento e também colocar com mais profundidade o currículo do nosso palestrante de hoje e os propósitos desse evento. Tudo bem? Então, conselheiro Gil, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos e a todas. Prazer, Ricardo Paixão. Prazer em recebê-lo. Eu faço parte da Comissão de Equidade Racial aqui do Corecon, do Conselho Regional de Economia, região de São Paulo, e nós tivemos uma aceitação de colocar aqui a nossa comissão sobre equidade racial. E é um prazer em tê-lo aqui conosco. Estamos nesse trabalho aqui, como bem disse o Júlio, junto com o Carlos Eduardo, nosso colega economista, o professor Valdir, quem eu volto a frisar que foi o economista que assinou o meu diploma, é um prazer estar ao lado dele, e a nossa colega Lia Lopes, para a gente poder discutir alguns assuntos do ponto de vista econômico e conseguir pincelar alguns assuntos sobre a população negra e por que de repente, nós temos um país com uma parcela de 56% de afrodescendentes, e a nossa invisibilidade nesse processo de desenvolvimento econômico ela é quase que invisível. Com relação ao Ricardo Paixão, eu queria que você se apresentasse, ao invés de eu ler o seu currículo, que você fizesse uma apresentação para nós. Bom, aí nós damos sequência ao nosso trabalho. Boa tarde a todos, mais uma vez. Peço desculpa pelo transtorno tecnológico. Essas tecnologias, de vez em quando, pegam a gente de surpresa, mas deu tudo certo, O mais importante é isso. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, uma grande satisfação estar aqui nesse evento do Corecon de São Paulo, que é realmente um Corecon de referência do nosso sistema, e a gente respeita muito, está prontamente para aceitar o desafio da gente discutir essa temática que é extremamente importante aí para todos nós. Bom, meu nome é Ricardo Silveira da Paixão, sou mais conhecido como Ricardo Paixão, e eu sou economista, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado em economia, também na mesma universidade, E aí, ao longo desse tempo, eu fiz algumas pós-graduação na área de finanças, controladoria e finanças, pós em mercado de capitais, estratégia financeira também, e fiz uma pós-didática do ensino superior, porque eu também sou professor universitário. Eu atuo também como consultor financeiro, que é uma área que eu tenho um carinho muito grande, mas minha grande paixão está dentro da sala de aula, trabalhando como professor universitário. Atualmente eu sou conselheiro do Conselho Regional de Economia aqui do Espírito Santo, onde eu fui presidente durante os anos de 2018 e 2019, E minha passagem pelo Corecon, eu estou no 3º mandato como conselheiro, eu consegui abrir um espaço na Junta Comercial. O Corecon tem uma cadeira na Junta Comercial aqui do Espírito Santo, e eu sou representante do Corecon, como vogal da Junta Comercial aqui do Espírito Santo, estou no meu 1º mandato também. Então, isso é um pouquinho das atividades que eu desempenho, da minha formação, tal. E eu gostaria de ressaltar, estou revendo aqui amigos aqui que a gente encontrava nas reuniões do COFECON aqui, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E eu gostaria de ressaltar que eu nunca escondi de ninguém a minha satisfação, minha admiração e o carinho pela profissão de economista.
tá? O que muito me orgulha essa profissão. Tenho grandes preocupações que, quando eu vejo, né, problemas nos Corecons, o número de economistas se reduzindo ao longo do tempo, mas eu quero aqui ressaltar o meu amor e o meu carinho pela profissão de economista, que eu tenho um orgulho de ser economista, de estar presente desse grupo seleto de economistas aí do Corecon de São Paulo. Excelente, conselheiro Ricardo. Valdir, Lia, Carlos, vocês querem ter alguma fala antes da palestra do professor Ricardo? É um prazer rever o Ricardo Paixão, né? Já de há muito o Ricardo, você lembra que eu sempre disse, né, que eu queria um dia que você fizesse aí participasse de uma live, uma palestra, né? Pelo seu trabalho, né? Você tem um trabalho aí tanto no Corecon, né? E um trabalho que eu destacaria, inclusive, nessa questão racial, né? Você tem participado, eu acompanho isso, tratando dessa questão racial. E justamente aqui em São Paulo, nós já, desde a gestão passada, o professor Luiz Barsi, e agora com o economista Pedro Afonso Gomes, nós estamos dando continuidade, né? O próprio Gil Clarindo, que foi meu aluno na universidade, agora a Lia, que se integrou ao nosso grupo, tem dado aí uma dinâmica, o Carlos Eduardo também, que é conselheiro aqui no Regional de São Paulo, já é conselheiro federal também, e você é o primeiro. Eu nunca perdi aí você do meu radar, né? Você nunca saiu do meu radar. Então, é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Tá? Eu vou passar agora a palavra para a nossa colega, economista, Lia Lopes. Lia, por favor. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui recebendo você, Dr. Ricardo Paixão, para o nosso primeiro quadro de economistas negros. Essa é uma iniciativa que a nossa Comissão de Equidade Racial, com muito orgulho e muita satisfação, toma a dianteira para apresentar economistas negros que estão fazendo trabalhos extraordinários e que precisam ter essa visibilidade, né? A sociedade precisa saber o que esses economistas estão fazendo, pesquisando, como foi feita essa sua trajetória e carreira. Então, nossa intenção com essa live, começando por você, nesse primeiro momento, é exatamente de enaltecer não só a sua trajetória, mas mostrar a nossa capacidade, a nossa ampla qualificação, e que nós, sim, estamos preparados, enquanto economistas negros e negras, para ocupar esses espaços. Então, eu fico muito feliz de começar contigo, tenho certeza que a gente vai ter uma apresentação primorosa, e em seguida a gente vai complementando com perguntas. Então, todos os demais que estão aqui conosco, que estamos dando a sua presença nessa tarde de hoje, podem fazer perguntas no chat, para que a gente, logo depois da apresentação do Dr. Ricardo, possamos fazer essas perguntas para ele e assim fazer o encerramento dessa nossa live. A intenção também é que isso se torne um quadro dentro do Corecon de São Paulo, no YouTube, onde a gente tenha todas essas histórias de economistas negros e negras sendo contadas e registradas também como iniciativa dessa nossa comissão. Então, depois, quem quiser assistir com mais calma, enfim, vai ter essa oportunidade também de conhecer quem é o Ricardo Paixão e todo esse trabalho que ele já desenvolve. Sem mais delongas, vou te passar a palavra agora, Ricardo, para suas apresentações, e fique muito à vontade para trazer tudo que você quiser. Depois a gente faz as perguntas, tá bom? Perfeito, obrigado, Nelia, obrigado, Valdir. Eu ficava nas reuniões lá do COFECOM, olhando o Valdir, me inspirando, sabe? Porque um homem negro ali, naquela condição como conselheiro federal, e aquilo era inspiração para mim. Nós, negros, nós precisamos de referências. Eu acho assim, o que eu sinto mais falta
é de referências, é eu ir no médico e ver um médico negro, é eu ir num tribunal de justiça e eu ver um desembargador negro, e assim, eu acho que o negro não consegue se identificar, ele não consegue olhar no espelho e olhar ali, ver uma pessoa de referência e falar bem assim, eu também posso chegar. Eu acho que isso aqui me inspira, sabe? Não que eu tenho aqui, almejo ser referência, não me considero referência, mas eu acho que para as crianças, eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, é importante você ter uma referência, nem que seja seu pai, seu tio, seu irmão, tá bom, pessoal? E aí eu vou projetar agora uns slides aqui, o que a gente vai, né, bater um papo aqui sobre essa temática, e eu gostaria de ressaltar, poxa, fiquei muito feliz quando recebi o e-mail, porque é um tema onde nós quase não temos espaço. Eu sou professor universitário de algumas faculdades aqui no interior aqui do Espírito Santo, e a gente não tem muito espaço para debater essa temática, porque, de alguma forma, né, se coloca aqui que essa questão racial não é uma questão técnica, né, é uma questão, já ouvi falar que é mimimi, me perdoe a expressão, né, e as pessoas colocam nesse tom, e isso eu acho terrível. Nós temos que ter espaço para a gente poder falar e tocar essa temática negra, né, a situação do negro, porque quem vive o preconceito é o próprio negro, é um negro que sente o preconceito na pele. Quanto mais parecido com um negro africano, né, nós sentimos mais o preconceito. E eu sou um negro típico, né? Ninguém tem dúvida ao olhar para mim e bater o martelo e dizer que eu sou negro. Então, assim, a gente sente o preconceito no nosso dia a dia. E na nossa trajetória profissional, foi dessa forma. A gente realmente sentiu a todo momento o preconceito aqui. Não tem condições. Eu não consigo aceitar o discurso de que o Brasil é um país um país com uma herança escravocrata, né? Herança escravista, que aqui não tem preconceito racial. Então, assim, eu não consigo aceitar esse discurso, né? Então, aqui a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Vou fazer uma apresentaçãozinha, claro que pode ficar tranquilos que não vai ser muito cansativo aí para vocês. Eu fiz alguns slides aqui, só para a gente poder refletir e pensar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Minha apresentação já foi feita, né? Aí por mim, está meu e-mail aqui também, rsdpaixão@gmail.com. Quem quiser pode ficar à vontade aí para poder, né, conversar comigo. E aí, eu gostaria de abrir, eu peguei alguns dados aqui, né, do IBGE, né, para a gente poder pautar um pouco nossas questões sobre as questões técnicas, né, a situação do negro do Brasil. Peguei um dado aqui do IBGE, né, de 2020 aqui, só para a gente poder refletir, trazer uma reflexão para nós aqui, né? Aqui está a população ocupada, né, com a distribuição racial aqui da população. E assim, eu confesso que dois dados aqui me ressaltam. E, né, aqui eu tinha colocado aqui no anterior que alguns dados aqui do IBGE, né, que é um instituto de referência, muito respeitado, e aqui, assim, todas as profissões, todas as áreas são dignas e a gente merece total respeito. Mas a gente vê os dados aqui de serviços domésticos aqui, nós temos uma distribuição aqui, né, em laranja, pretos e pardos, né, e em azul, os brancos, né? Então, serviços domésticos aqui, uma grande concentração de negros nos serviços domésticos, que é uma área que tem uma baixa remuneração, é um trabalho digno, eu ressalto, né? E tem uma baixa remuneração, e a gente vê a quantidade de negros, né, que ocupam essas vagas também, né? No comércio também, a gente vê muitos postos de trabalho no comércio, onde você tem salários mais baixos, né? São atribuições aí que não exigem alto grau de escolaridade. Então, assim, nós temos realmente uma grande quantidade de negros ocupando esses postos. Então, assim, isso nos remete, nos faz a gente refletir que existe algum problema racial, né? A construção civil também é uma área também que você não tem um grande número de pessoas com alto grau de escolaridade, né? E você tem uma concentração de negros muito grande aí. Então, são alguns dados aqui, só para que a gente possa refletir. Uma outra planilha aqui, que essa aqui, ela é autoexplicativa, né? Porque você tem um rendimento médio, aí são dados de 2012, 2019, que a gente pega aqui, olha só, os negros aqui, né, nessa situação, o rendimento médio é em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, né, nos 2012 até 2019. Aí você pega a população branca, olha, né, em torno de 2.800, 2.900. Então, você vê uma diferença entre a população branca e a população negra com relação ao rendimento médio, né? Então, assim, essas são algumas desigualdades raciais, é isso que a gente se refere aos pontos de vista técnico, algumas desigualdades raciais que o negro, né, enfrenta no seu dia a dia, na sua trajetória profissional, né? Um outro dado aqui também de escolaridade, aí escolaridade é uma coisa gritante.
A escolaridade, se a gente pegar aqui a escolaridade aqui, né, tanto do sem instrução, ou fundamental incompleto, até o superior completo, você vê aí que realmente a população branca tem mais escolaridade, né? Ou seja, né, ela de alguma forma consegue o acesso, né, para o universo educacional, e a população negra realmente tem dificuldade. Aí no ensino superior você vê a diferença, 33,9% para a população branca, 23,5% para a população negra, né? Então, assim, todos os níveis de escolaridades, a população branca tem um quantitativo maior e o negro realmente está numa situação de inferioridade. Isso nos remete a pensar que nós precisamos de políticas públicas, né? Políticas sociais que vão tentar desconstruir e reverter essa situação, tá? E para a gente já ir fechando e falar um pouquinho sobre o meu caso em particular, aqui nós temos uma proporção de pessoas em ocupações informal. A informalidade é uma particularidade da nossa economia, né? Um alto nível de informalidade, e aí você tem que o verde, a linha verde aqui, somos nós negros, né? Então, você tem algo em torno de 48%, 49% de algum momento, né? A série histórica de 2012 a 2019, os negros estão ocupando um grande número de negros ocupando a informalidade sem assistência social, né? Assistência, né, que o INSS fornece, né? E, por outro lado, a população branca tem um nível bem menor, né? Em torno de 35%. Aí, se a gente poder pegar, né, a ocupação da população branca. Então, assim, esses casos, né, desemprego também, outros dados, né, também, aí você vê que o desemprego, todas as faixas educacionais, superior, médio completo e incompleto, fundamental, né, sem instrução, o negro realmente está sempre com uma taxa de desemprego maior, né? Então, isso nos faz pensar que a gente necessita de políticas sociais para reverter essa situação, né? Aí eu tenho uma reflexão para nós, né? Como que a gente pode mudar essa realidade? E aí eu vou trazer para a minha experiência, né? Para a minha trajetória. Eu sou, meus pais, né? Muito humilde, né? Minha mãe dona de casa, deixa eu voltar aqui. Meus pais muito humildes, minha mãe dona de casa. Meu pai não tem instrução, basicamente. Ele tinha a quinta série, a antiga quinta série naquele tempo, meu pai tinha, minha mãe dona de casa, e a gente se deparou com uma realidade muito difícil, desde o início, né? Sempre estudei em escola pública, né? Sempre, desde de pequenininho, né, até o ensino superior, sempre estudei em escola pública, e a nossa realidade era muito simples e muito humilde, como de qualquer outro negro, né, como de qualquer outro integrante da nossa sociedade que tem uma participação realmente muito simples, muito limitada, né? Então, assim, eu vi uma oportunidade, os meus pais, mesmo não tendo muito estudo, que minha mãe também não tinha muito estudo, né? Minha mãe, na verdade, pra vocês terem uma ideia, a minha mãe foi terminar hoje o ensino médio, né? Antigamente era segundo grau. Quando ela foi terminar, depois de casada, já com os filhos grandes, e eu fui o professor da minha mãe na EJA, Educação, né, de Jovens, né, e Adultos, eu na EJA que eu dei aula para minha mãe, e aí ela terminou o ensino médio dela, para vocês terem uma ideia, né, que ela não conseguiu naquela época também terminar. Então, assim, essa era a realidade da minha família. E eu vi, né, aí contato com outras pessoas, né, e tudo, eu vi que uma das possibilidades que poderia transformar nossas vidas e a gente conseguir crescer era a educação. Desde novinho, eu via que a educação é um elemento que pode mudar a minha realidade, porque eu queria realmente crescer, ter uma profissão, né, e tal. O meu pai, mesmo ele sem ter uma instrução, sem ter um curso superior, eu via o carinho que ele tinha para o trabalho dele. Ele trabalhava na antiga SUCAM, agora a Fundação Nacional de Saúde, né? naqueles tempos onde tinha combate das endemias, né? E tal, que se fazia, né? Em casa, colocava remédio nas caixas d'água. Meu pai trabalhava com isso. E o que eu via no meu pai era o orgulho que ele tinha daquele trabalho dele e a seriedade que ele levava com aquilo ali. E eu vi que uma das portas que se abria para mim, eu não tinha muitas possibilidades, era a educação. Então, eu passei a cada vez mais aproveitar todas as oportunidades de estudar bastante, para poder tentar mudar a minha realidade. E assim, eu mencionei no início da nossa fala que eu acho que o negro, eu passei uma infância onde eu tinha meus medos, eu tinha minhas limitações quando eu era adolescente, né, mais jovem, de que era a síndrome da inferioridade.
que nós negros, a gente sempre tem aquela coisa de que o negro, você é feio, o seu nariz é muito grande, o seu cabelo o seu cabelo é de pico, o seu cabelo... Então, assim, a criança negra já sofre, já cresce com aquela questão da inferioridade. Será que eu posso ser médico? Será que eu posso ser um advogado? Será que eu posso ser um economista? A gente sempre tem aquele dilema de achar que nós não temos condições de chegar. Então, por isso que eu acho que você ter as suas referências, né, próximo, um negro de destaque que pode ter referência, eu acho importante. E aí eu destaco 2 líderes, né, Nelson Mandela e Barack Obama, que eu acho que é uma referência de líderes, de estadistas, para muitos negros, né, que quase não se vê na televisão, você quase não se vê numa campanha de marketing de grandes empresas, né? São poucos aí negros que a gente consegue ver em destaque para a gente poder usar como referência. Então, Nelson Mandela e Barack Obama são 2 grandes líderes. Mas tem um líder que eu acho que muitos de vocês não conhecem, que eu coloquei aqui, é o Máximo Paixão, que é o meu pai. Eu me considero um privilegiado, porque na minha trajetória profissional eu tive um pai, né, muitos não tiveram essa oportunidade de poder traçar sua trajetória profissional tendo uma referência dentro de casa, né, por diversos motivos aí. Então, assim, aquela referência de um pai dentro de casa eu tive, e isso me ajudou muito, né, daquela liderança, daquela pessoa onde você se olha no espelho, se identifica, e mesmo sem, reitero, né, sem ter muita instrução, eu tive essa oportunidade dentro de casa. Tá? Que é algo que a gente tem que batalhar, e esse momento que nós estamos tendo aqui é um momento importante que a gente pode, né, ver outras lideranças, outras pessoas que estão em destaque também, que pode inspirar jovens também, né, a ser economista ou também seguir outra profissão, se for o caso. Rapidamente aqui, a gente passou alguns dados aqui do IBGE, destacando a situação do negro, né, dentro do mercado de trabalho, a dificuldade que o negro encontra, né, tem a maior taxa de desemprego, os rendimentos médios são menores, comparando com a população branca, né? Então, assim, a gente identifica que isso é um problema estrutural que existe na nossa economia, não é mimimi, não é uma choradeira, né, de uma categoria, não é isso. É um problema estrutural que a gente tem dentro da nossa economia. Então, esses foram alguns slides que eu passei aqui, coloquei que todos os níveis de escolaridade aí a gente vê, né, que a população negra tem menos tempo, né, de banco escolar do que a população branca, né? Então, assim, é preciso a gente criar mecanismos da gente inserir o negro, né, dentro das universidades, dentro, né, dos IFES, enfim, dentro do mundo educacional, para que a gente possa tentar reverter esse problema estrutural. Tá? E também tinha esse slide, ele ressaltava a questão da informalidade. Os negros estão num número bem maior no setor informal, sem o amparo da Seguridade Social, né, em comparando com a população branca, tá bom? Enfim, aí eu coloquei aqui para nós, né, que é desemprego, né, aí que eu também ressaltei, e eu coloquei aqui para nós, né, a questão da educação, que, na minha opinião, é um elemento importante, e desde o início da minha trajetória profissional, eu via na educação uma possibilidade, uma porta, que eu poderia procurar abrir essa porta para eu tentar, né, uma colocação melhor, para eu tentar ter uma condição melhor do que os meus pais, como eu ressaltei aqui no início, né? E aqui eu tratei a questão das referências, né? De que eu vejo que as crianças, elas não têm, os líderes, né, as referências das crianças, a gente tem dificuldade de identificar um negro que a gente possa, né, ligar a televisão e ver na televisão, desempenhando um papel protagonista. No mercado de trabalho, a gente vai no médico, dificilmente a gente vai ver um médico negro, né? Então, nós precisamos de ter essa referência para a gente acreditar que somos capazes. Né? Eu acho que isso é muito, muito preocupante para a população negra, porque a gente não consegue se olhar no espelho. A gente, né, em cargos mais nobres, a gente não vê o negro. Né? O judiciário é um universo onde pouquíssimos negros atuam no poder judiciário. Né? Então, assim, a gente tem que avançar nesses níveis também. E aí eu estava falando um pouquinho da minha trajetória lá atrás, né, que eu sempre fui pautado na questão educacional, que eu via como uma porta. E aí, pessoal, vai uma passagem aqui para que vocês possam, né, só ter uma ideia. Eu lembro que eu estudei numa escola Maria Ortiz, que é uma escola estadual, né, lá eu fiz da 5ª ou 8ª série naquele tempo. Depois eu fui para o colégio estadual, que é um colégio tradicional aqui no Espírito Santo, fica na capital do estado, em Vitória, né?
o colégio estadual como o nome mesmo diz, né, já é um colégio do Estado, e lá eu fiz o meu ensino médio, né, que foi o curso técnico. Só que nesse momento, nessa fase de adolescente, tudo, eu sentia dentro de mim aquela inibição, algumas potencialidades que porventura eu poderia ter, a gente não acreditava muito que a gente poderia desempenhar aquilo ali, por causa daquela nossa trajetória, principalmente na década de 80, né? Eu tenho essa cara de novinho, mas eu já tenho estrada, eu tenho 47 anos, tá, pessoal? Então, assim, na década de 80, a gente via que, dentro das escolas, a questão do racismo era muito forte, né? E a gente não tinha muita legislação que amparava isso, como hoje, né? Hoje nós temos uma legislação um pouco melhor do que naquele tempo. Então, a gente via que a gente tinha muita inibição em acreditar em nós mesmos. Tá? E eu lembro, quando eu era adolescente, eu sentia isso, de eu não acreditar que eu poderia chegar em algum local. E foi com o amadurecimento, foi, né, com o passar do tempo, eu comecei a estagiar e tudo, que eu comecei a ver a mudança de possibilidade. Até que eu coloquei para mim o seguinte: olha, os meus pais não têm condições de me ajudar a pagar uma faculdade particular, né? E na época que eu fui fazer, não tinha essas possibilidades que nós temos hoje, que ainda exclui uma boa parcela, né, dos negros ainda, mas é um pouco melhor do que era no passado. Então, eu coloquei para mim o seguinte: eu vou tentar uma universidade federal até eu conseguir, porque é minha única possibilidade, né, de não pagar diretamente a minha graduação. Então, eu tentei a nossa Universidade Federal aqui na UFS 3 vezes, na terceira tentativa eu consegui. E o curso de Ciências Econômicas, eu vi no curso de Ciências Econômicas o seguinte: eu sempre adorei história. E sempre fui um bom aluno de matemática, sempre gostei de estatística, tá? A parte quantitativa era muito ativa dentro de mim. E eu via no curso de Ciências Econômicas que ela conseguia mesclar isso daí. Então, minha primeira opção foi fazer economia, porque ela juntava a questão histórica, a questão matemática, quantitativa, e era coisas que eu sabe, me atraía muito bem. E aí eu fiz o vestibular para Ciências Econômicas, na terceira tentativa eu fui aprovado, e eu acho que a universidade, que é o espaço da diversidade, que é o espaço, sabe, onde nós juntamos e agregamos um conjunto de conhecimento, a universidade mudou a minha vida. Porque eu comecei a enxergar novas possibilidades para mim, eu, negro, né? O curso de Ciências Econômicas da nossa Universidade Federal é um curso elitizado. A minha turma, hoje, pode ter mudado um pouquinho mais, mas a minha turma, eu era um dos únicos negros, né? Negros típico mesmo, né? Com características, traços, né? de afrodescendente mesmo. Então, assim, eram pouquíssimos, né? Tinham pouquíssimos negros no curso de Ciências Econômicas, e a gente via, né, que seria um desafio muito grande, porque o curso de Ciências Econômicas não é um curso simples, com todo respeito ao curso de Administração, Ciências Contábeis, nossos co-irmãos, mas o curso de Ciências Econômicas é um curso muito mais difícil do que nossos dois co-irmãos, né? Então, assim, foi um desafio muito grande fazer a Universidade Federal e também estudar a realidade do negro, né? Eu precisava trabalhar, porque eu tinha que ajudar em casa, minha família, como era muito humilde, então eu conciliei isso, trabalhando o dia todo, né, estudando, e o curso de Ciências Econômicas era ofertado pela manhã, não tinha curso noturno, eu tinha que fazer malabarismo para conseguir dar conta disso. E da onde que entra a prefeitura? Eu coloquei para vocês a Prefeitura Municipal de Vitória, porque quando eu estava na universidade, eu comecei a dar aula no Estado. Antigamente eu comecei a dar aula no Estado, né, como aquele se chama hoje de DT e tal, você começa a dar. Ali foi meu primeiro contato com a questão, né, da educação, né? A gente começou a dar aula no Estado, era uma oportunidade que tinha, né? Até que eu fiz um concurso na Prefeitura de Vitória e fui aprovado no concurso para o cargo de assistente administrativo, fui ser servidor público. E aí eu queria ressaltar para vocês o seguinte: para minha família, ser servidor público era o ápice que você poderia chegar, né? Não importa o cargo, né? Na nossa realidade, você tinha que laçar aquilo ali com unhas e dentes, porque se ser servidor público é algo que você vai ter estabilidade, você vai ter aquilo ali por o resto da vida. Só que logo na prefeitura, eu fiquei 10 anos na Prefeitura de Vitória, como assistente administrativo. Só que eu via que aquilo ali não era algo que me inspirava, eu não queria estar ali. Primeiro que meu cargo era de nível médio, eu queria atuar como economista, né? E eu sentia que aquilo ali faltava algo mais para me deixar feliz. Eu larguei,
o meu cargo, minha família ficou louca, né? Eu pedi a exoneração do cargo e fui dar aula nas universidades. Comecei a dar aula em faculdades particular, e aí tem a FASE, que abriu as portas para mim, faculdade Fábio, são faculdades de porte médio, né, privadas, né? Até que eu fui para a FACEL, que é uma faculdade pública, faculdade municipal. Acho que no Brasil deve ter umas 5, 6 faculdades municipais aí, né? A FACEL fica em Linhares, que é no norte do Espírito Santo, né? E eu fiquei um bom tempo lá, atuo lá na FACEL também, atuei no IFES de Colatina, como professor substituto lá do IFES de Colatina, e foi nesse período que eu também tive o primeiro contato como consultor financeiro, né? Trabalhando em Linhares, no norte do estado, eu encontrei uma amiga que na época fez faculdade comigo, ela tinha um escritório, prestava consultoria financeira e me chamou para a gente poder dividir alguns trabalhos, né? E aí foi muito bom, porque eu comecei a ter um contato com o universo do setor privado, né? De você prestar consultorias para empresas, para produtores rurais. Linhares tem uma área, né, de produtores rurais, um grupo de produtores rurais muito grande. Então, a gente começou a entrar nesse universo que era um mundo novo, de grandes descobertas. E eu nunca deixei uma oportunidade passar na minha frente sem eu agarrar. Então, todas as oportunidades que foram surgindo, a gente tentou, de alguma forma, agarrar, e essa realmente foi uma que eu agarrei, gosto muito, e presto consultoria até hoje, né, para empresas também, é claro, numa intensidade menor, mas a gente tenta fazer isso também, porque eu acho que é uma área realmente que a gente cresce muito, aprende muito, estuda muito, né, se desenvolve muito, tá? Então, eu né, alcancei esse grande projeto aí, né, para a minha vida profissional. Então, é o seguinte, não foi fácil, né, toda essa trajetória até você chegar e formar, terminar a faculdade e tal, só que eu via o seguinte, embora eu tinha uma graduação, né, bacharel em ciências econômicas, depois com registro economista, eu queria estar dentro da sala de aula, aquele meu primeiro contato com a educação, dando aula no Estado, tá? Me fez despertar um amor, uma paixão, que eu queria ser economista, mas eu queria também estar dentro da sala de aula. Então, aí veio a necessidade de eu fazer um mestrado, né? E mais um desafio para mim também. Eu também não tinha condições de pagar um mestrado particular. A gente tem uma faculdade aqui, que é a FUCAP, né? Uma faculdade da área de negócios, que é uma área que eu gosto muito, essa área de finanças, mas era muito caro. E aí eu falei bem assim, eu tenho que ir para uma pública de novo. Aí eu fui fazer mestrado na universidade, voltei para a Universidade Federal do Espírito Santo, fui fazer mestrado em economia, né? E a partir daí eu entrei, né, nesse mundo, né, de você, é como se fosse, me permite aqui, uma cachaça, né? Você dá aula, né? Você nunca mais quer sair disso. E é uma coisa que eu, assim, tenho a maior paixão de estar dentro da sala de aula, eu me realizo. Eu não vejo a hora passar, eu perco a noção do tempo, né? Os alunos têm que me avisar que a aula acabou. Sabe? Dentro da sala de aula é uma coisa mágica, né? Eu acho que vocês devem sentir uma coisa parecida, né? Porque é algo que eu me realizo, como economista também, né? De você poder, né, usar os seus conhecimentos para poder formar pessoas. Eu acho que é algo, assim, uma contribuição muito grande. Mas aí, pessoal, o que eu sentia? Eu via o seguinte, que a Universidade Federal, eu me considero um privilegiado por estudar numa universidade pública, né? Mas eu acho assim, o aluno de uma universidade federal, eu tenho isso comigo, ele tem uma obrigação com a sociedade. É a sociedade que financia nossos estudos na Universidade Federal. E eu me sentia na obrigação de dar uma retribuição à sociedade por tudo que ela fez para mim. A sociedade pagou minha graduação, pagou meu mestrado, né? E eu senti essa necessidade de eu fazer algo de retribuir. Aí veio a ideia da gente entrar no Conselho Regional de Economia, da nosso querido sistema, né? Corecon. Na época de mestrado, tinha um grupo de amigos, né? Nós formamos um grupo de amigos no mestrado, e a gente fazia muitas críticas, né, ao Conselho Regional de Economia, que, para nós, pecava em alguns aspectos. Aí surgiu a ideia da gente montar uma chapa para concorrer como conselheiros lá do Conselho Regional, algumas aulas, algumas faculdades e tudo, mas aí vai ser uma a gente, né, não ganha, é um cargo que a gente não tem salário, né, como vocês bem sabem, então assim, vai ser uma forma de eu fazer algo, prestar um serviço de qualidade e dar um retorno à sociedade, né,
contribuindo para a sociedade porque ela fez por mim, de financiar o meu estudo, tanto minha graduação como mestrado, e em breve tem um doutorado também, que é um projeto. Nós não vencemos a primeira eleição, foi uma das primeiras vezes que nós tivemos uma concorrência de 2 chapas, né? Isso aí foi por volta de 2013, 2014, aqui no Espírito Santo era chapa única, né, tal, e o grupo que estava lá no Corecon, muitos eram políticos e tal, a gente criticava muito essas questões. Montamos uma chapa e perdemos, mas a partir dali mudou totalmente, porque o grupo que estava presente começou a abrir espaço para que a gente pudesse entrar. Não precisa montar uma outra chapa, não, nós vamos distribuir vagas para que vocês possam entrar. E nosso grupo, aos pouquinhos, foi entrando no Corecon. Aos pouquinhos, um grupo mais jovem, deu uma oxigenada, né? E aí eu estava lá no Corecon, só que quando eu estava no Corecon, eu sentia assim, que eu era mais um economista. Eu estava atuando como economista, eu participava das plenárias do Corecon, mas eu sentia assim, cara, falta ainda eu dar a minha contribuição, falta eu fazer alguma coisa pela minha profissão, né, e também, consequentemente, contemplar a sociedade. Eu sentia que faltava alguma coisa. E aí veio a grande ideia, que a gente começou a pensar lá dentro do Corecon, do seguinte, cara, a gente olhou para a Universidade Federal, o número de economistas que faziam vestibular estava diminuindo, né? Como isso é um problema nacional, né? A gente tem cada vez menos jovens tentando se inscrever para os cursos de ciências econômicas, né? E aqui no estado nós já chegamos a um período onde a gente tinha 6 faculdades de ciências econômicas. E em 2016, 2015, nós ficamos com 2 faculdades. Então, assim, era uma coisa extremamente preocupante. E, basicamente, os economistas aqui saem da Universidade Federal, porque a outra tem uma outra que tem ainda, é a FUCAP, que é privada, forma 5, 6 economistas por ano e olhe lá. Então, assim, o grosso dos economistas sai da nossa federal e estava diminuindo a quantidade de relação candidato-vagas, né, ao longo do tempo. E nós pensamos o seguinte, nós precisamos dialogar com jovens, de alguma forma. Nós precisamos entrar no ensino médio e conversar com jovens para mostrar o que o economista faz e quais as possibilidades que essa profissão pode levar para eles. Essa foi uma ideia. Eu conversei, na época, o presidente do Corecon era um amigo que estudou comigo no mestrado, Eduardo Araújo, acho que alguns de vocês devem conhecer, já foi presidente, né, do Corecon, como eu tinha falado, e ele falou bem assim, Ricardo, sua ideia é fantástica, agora bota no papel sua ideia, formaliza para mim, né? E aqui eu ficava enrolando, aí eu encontrava Eduardo, cadê, Ricardo, o projeto? Falei, calma, vai sair. Até que eu peguei, fiquei vários finais de semana estudando aquilo ali, eu construí um projeto, que é o Corecon nas Escolas, né, que, sem dúvida nenhuma, né, uma das maiores iniciativas de você poder valorizar a profissão de economista e chegar no público jovem, no estudante de ensino médio, aqui no Espírito Santo, né? E criamos o projeto iniciou em 2016, eu coordenei o projeto, continuo coordenando até hoje, né? Já devo estar nos meus últimos suspiros aí, que eu quero que outra pessoa pegue e oxigene, né? Isso daí, porque ninguém é substituível, eu penso assim. E esse projeto Corecon nas Escolas, ele mudou a minha realidade profissional. Porque até o projeto Corecon nas Escolas, eu me sentia como mais um economista, entendeu? Eu relatava processos nas plenárias, mas eu não sentia que eu tinha dado uma contribuição ainda. Só que quando o projeto Corecon na Escola começou, eu lembro até hoje, a primeira escola que nós fomos ministrar uma palestra, né? Ele começou, ele foi crescendo, daqui a pouco ele conseguiu cobertura da imprensa. Aí antes a gente pensava no projeto assim, nós temos que contemplar o maior número de alunos do ensino médio com as palestras. Só que quando a imprensa fez uma cobertura ao vivo do projeto, em 2016, e o projeto passou no Espírito Santo todo, aí nós pensamos, nossa, o foco tem que ser outro, porque a imprensa consegue repercutir o projeto como que a gente nunca vai conseguir se a gente for ali com igual a formiguinha. Então, o projeto ganhou uma dimensão, quando ela passou na TV Gazeta, que é a nossa, né, afiliada aqui da Rede Globo, principal emissora, ganhou uma repercussão muito grande. E aí o projeto, né, cresceu bastante, e ao longo de 2016 para cá, eu viajei o Espírito Santo todo. Eu pegava meu carro, muitas das vezes pagava gasolina do meu bolso,
ia na escola lá em Barra de São Francisco, né, norte do Espírito Santo, ia em Cachoeira de Itapemirim, sul do Espírito Santo, eu ia para a região serrana, eu ia para tudo quanto é canto. Até que a gente começou a destinar um orçamento, né, e tudo para o projeto, mas assim, nosso conselho é pequeno, recurso, né, escasso, mas assim, o projeto precisava de alguém que falasse bem assim, ó, vai acontecer. Nem que eu preciso colocar do meu bolso, mas vai acontecer. E essa pessoa é o Ricardo Paixão. Eu fiz o projeto acontecer, o projeto já contemplou mais de 10 mil alunos, né, diretamente, ao longo desse período, 2016 a 2022, e indiretamente muito mais. É imensurável até a quantidade, porque a imprensa passou a divulgar o projeto também. E o que aconteceu? O projeto ele cresceu tanto que as escolas, eu bati a porta da diretora, das pedagogas, dos professores, nós batíamos lá para poder ministrar a palestra. E as coisas se inverteram. As escolas passaram a procurar o Corecon para a gente poder ir levar o projeto, Corecon nas escolas lá, né, que é uma palestra que a gente faz de 40 minutinhos, faz um sorteio para os jovens, e o mais importante que eu acho do projeto é a linguagem descontraída. O jovem não aguenta ouvir termo técnico, né? E a gente vê que o formalismo dentro da economia é muito grande, né? Então, assim, a gente procura, como eu dei aula muito tempo para o aluno de ensino médio, o aluno de ensino médio ele tem um dialeto à parte, entendeu? Então, muitas das coisas ele não entende, né? Se eu for falar de inflação inercial, explicar a inflação inercial de acordo com o manual, o aluno de ensino médio não se interessa. Agora, se eu falo do dia a dia dele, aquele lanche que ele consome no seu dia a dia, que o preço subiu, aí ele, então isso faz parte. Então, assim, essa foi a grande preocupação. E eu acho que a grande sacada foi a gente tratar o tema de educação financeira. Educação financeira é um tema transversal, dialoga com todas as áreas do conhecimento. Aí, quando eu sentava com uma pedagoga e falava que a palestra vai tratar do tema de educação financeira, na hora ela adorava. Ia com um projeto debaixo do braço, no envelope, a pedagoga adora isso, né? O projetinho entregava e falava que ia tratar de educação financeira. Então, assim, as escolas abriram as portas, a gente começou, eu tive dificuldade de começar a recusar, porque, assim, a gente sabe que muitos colegas têm muitos afazeres, têm muitas demandas, né? Muitos não podem fazer. Então, eu procurava, assim, sempre não perder a oportunidade. Na maioria das vezes, eu que fazia, eu até hoje faço, né? As palestras, né? Mas alguns colegas, né, não podiam, tá? Mas eu falava, as coisas vão acontecer. Então, muitas vezes, a gente nem conseguia atender de tantas escolas que queriam o projeto por ter poucas pessoas, né, operacionalizando. E o projeto Corecon nas escolas abriu uma porta para mim que eu acho que foi, né, uma coisa importantíssima, me tornar presidente do Corecon. Eu confesso a vocês que nós criamos esse projeto, eu nunca tive eu não pensava em conseguir algo com um projeto. Não, o que eu queria fazer é aquilo, é aquela retribuição que eu coloquei aqui para vocês de retribuir a sociedade, fazer alguma coisa com a minha profissão. Era só isso que eu queria. Mas, assim, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, se eu pegar algo para fazer, eu vou fazer o melhor. Eu vou procurar dar o máximo de mim e fazer o melhor. E foi isso que eu procurei fazer. E aí as coisas cresceram tanto, ganharam outra dimensão, que até assim, eu, na verdade, nunca tinha cogitado a possibilidade de ser presidente do Corecon. Nunca tinha. Na verdade, eu nem acreditava que isso pudesse acontecer em algum momento. Né? Só que foi premiado pelo COFECON e tudo, e aí surgiu a oportunidade de eu ser presidente do Corecon. Né? Os colegas, né, colocaram o meu nome e tal. Num primeiro momento, no primeiro ano, isso aí foi 2017, eu recusei. Porque eu fiquei pensando bem assim, gente, eu não estou pronto. Eu não estou preparado para isso. A gente ficava pensando, não, eu não tenho condições de ser presidente, sabe? Eu sei que é um órgão pequeno e tudo, mas eu morro de vergonha, eu sou tímido e tal, eu não estou preparado. E outra coisa, tem muita gente, tem colegas aí que sabem muito mais economia do que eu, de repente alguém me entrevista, eu não sei falar direito sobre economia, eu não acreditava. Mas aí, com a ajuda de um amigo que eu tenho no coração, que é Eduardo Araújo, né, um ex-presidente lá, que ele falava assim, Ricardo, se você esperar ficar pronto para você abraçar uma oportunidade, você nunca vai conseguir. Porque na maioria das vezes a gente não vai estar pronto.
A gente tem que acreditar em nós mesmos. Então, assim, essas palavras do Eduardo me fez assim, pensar o seguinte, olha, 2017 eu recusei, mas se surgir uma nova oportunidade, eu não vou perder. Foi exatamente isso que aconteceu em 2018. Em 2018 surgiu a oportunidade de novo de ser presidente. Eu falei, agora eu não posso perder. E aí eu fui, aceitei, me tornei presidente, e aí foi um aprendizado fantástico, porque, né, fui para as reuniões do COFECON, para mim, fui para Brasília, né, você tem contatos com o Valdir, que é uma inspiração para nós negros, sabe? Você tem contatos com Lacerda, você tem contato com uma... Eu até estou cometendo aqui um erro de citar nomes, que eu posso deixar de citar nomes, aí cometer injustiça. Mas, assim, você conhece pessoas, e aquilo foi muito importante para o meu crescimento profissional, né? Aquilo fez eu acreditar mais em mim como profissional, fez eu pegar mais projetos que às vezes eu ficava receoso em pegar, de consultoria, de eu fazer bem assim, gente, eu não vou dar conta disso, será? Eu tenho nem receio, uma coisa que eu tenho que estudar mais um pouco. Mas aquilo me fez acreditar de uma maneira que eu cheguei assim para mim, cara, eu sou capaz. Eu sou capaz. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, poxa, eu só vou fazer algo que me dá uma remuneração, que me paga, né? Eu não vou atuar no Corecon. Já vi ouvir isso de amigos, porque o Corecon não tem salário, conselheiro, não vou atuar. Mas, assim, o que o Corecon me trouxe profissionalmente foi questões psicológicas que me fez crescer como profissional, que eu acho que dinheiro nenhum no mundo paga. Entendeu? Então, assim, eu comecei a acreditar mais em mim, eu comecei a pegar projetos de consultoria grande, eu comecei a falar bem assim, eu sou capaz, eu também sou capaz, sabe? Eu tenho potencial. E isso me deu um plus profissional que eu considero assim significativo, tá? E o network que a gente pôde fazer ao longo desses anos foi fantástico. Então, assim, aí terminou meu mandato em 2019, continuei no Corecon, acho que em 2020 eu fiquei naquele stand-by, né? Eu já tinha 2 mandatos, eu fiquei 1 ano afastado. Aí eu falei bem assim, gente, eu preciso voltar para eu poder continuar, enquanto eu tenho gás, eu vou continuar aí contribuindo de alguma forma. E aí veio uma outra oportunidade que também eu acredito ao projeto e ao sistema Corecon-COFECON, né? O meu cargo de vogal na junta comercial. Porque a junta tem uma cadeira, o Corecon tem uma cadeira na junta comercial, é um cargo de vogal, vocês sabem, é um cargo remunerado. E eu era presidente ainda, né, em 2019, e meu nome foi lançado e foi uma unanimidade no Corecon. Não, você trabalha muito, você tem que ir para a junta. Então, assim, na plenária, né, de escolha do nome, do primeiro, é uma lista tríplice, né? Então, assim, o primeiro nome era o meu, sem nenhum questionamento, né? E foi aprovado, e eu estou até hoje lá na junta comercial. Então, assim, foi uma porta que abriu para mim, sem eu nunca almejei isso, eu não fiz nada para eu poder chegar, né, e conquistar isso. Eu tinha a convicção que eu queria fazer o melhor naquele ponto, mas eu nunca tive a ambição de chegar, eu quero ser vogal, quem sabe abre uma porta de vogal para mim lá na junta, eu nunca tive ambição nesse sentido. Mas, como eu falei para vocês, o sistema COFECON-Corecon trouxe essas possibilidades e eu vi que era uma oportunidade que eu não poderia abrir mão. Aceitei, e aí o governador do estado ligou para mim, me escolheu para ser o conselheiro, né, que é um mandato, vocês sabem, né, lá na junta, e eu fiquei muito feliz, estou lá até hoje, e eu acho assim, cara, que aprendizado, que passagem lá no sistema Corecon-COFECON. Eu, sinceramente, quando eu sair, eu vou sentir muita saudade, porque foi um aprendizado, e assim, o plus psicológico que o sistema me deu não tem preço. Não tem preço, de eu acreditar mais em mim mesmo, tá? E aqui vai algumas fotos, algumas lembranças, palestras do projeto para 350 alunos no auditório, isso aqui antes da pandemia, né? Eu tenho boas lembranças do projeto, tá? Nós fizemos assim, a gente fez o que a gente pôde, estamos fazendo ainda, contribuindo, e eu acho assim, eu acho que nós sempre temos algo a conquistar, né? Meu próximo projeto é fazer um doutorado, já estou trabalhando para isso, né? Já tenho um projeto pronto para poder submeter, vai ser também numa universidade pública, né? E eu acho assim, hoje eu me sinto como profissional, eu me sinto mais capaz,
sabe? Eu me sinto mais capaz e eu acho que o sistema COFECOM-CORECOM foi um dos grandes responsáveis aí para poder fazer essa transformação ao longo dessa trajetória profissional. Não me considero uma referência de nada ainda, mas assim, uma coisa que eu tenho comigo, eu sempre levo nas minhas palestras, gente, se você for fazer alguma coisa que tenha seu nome, faça o melhor. Foi isso que eu fiz lá no CORECOM, e em todos os lugares que eu passei. É fazer o meu melhor, é dar o máximo de mim, é eu acreditar que eu sou capaz. E eu acho que o negro precisa muito mais disso, porque nós somos educados numa redoma psicológica de inferioridade. Né? Aquela menina mais bonitinha da escola, como que um negro vai se apaixonar por ela? Nós não podemos, né? Aquela menininha mais bonitinha vai ficar com o menino mais bonito, que é branco, na maioria das vezes. Você está entendendo? Então, assim, desde criança, nós somos inibidos a gente achar que nós somos capazes também, que nós temos valores, que nós temos potencial, né? E a gente precisa de espaços como esse para mostrar, né, alguns cases, né, aí de negros de referências e tudo aí, para que as pessoas possam acreditar, gente, olha, eu conheço aquela pessoa, né, é próximo de mim, e se ele conseguiu, quem sabe eu também consiga, né? Entendeu? Porque, assim, eu me considero mais privilegiado do que qualquer outra coisa, porque eu sempre tive um pai, eu tive uma mãe, né? Eu, embora seja muito humilde, mas eu tive uma certa condição de poder tocar, e eu vejo negros amigos que estão numa situação realmente muito difícil. Muito difícil. Não é só porque tem cotas raciais que o negro não consegue porque ele não quer. Já ouvi esse discurso. Ah, hoje tem cotas, hoje ficou fácil. Não ficou fácil. A realidade do negro é muito complicada ainda. Né? Embora se abriu um pouquinho mais a porta, mas ela ainda exclui, e tem muitos negros que estão realmente à margem do sistema, e está muito difícil ainda você conseguir, né, se projetar profissionalmente e exercer sua profissão. Vejo muitos profissionais que fizeram administração, fizeram outro, contabilidade, até próprio, né, economia também, e não estão atuando na sua área. Entendeu? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou gastar minha energia fazendo uma faculdade de ciências econômicas para eu trabalhar em outra área? Não. Eu quero ser economista. Quero, e eu vou ser. Eu sempre tive isso dentro de mim e com pensamento nesse sentido. Pessoal, o professor fala muito, né? Eu acho que eu já falei demais. Tá bom? Isso é um pouquinho para vocês. Espero ter atendido as expectativas aí de vocês, mas aí tô pronto aí para responder as perguntas aí, que eu acho que vai enriquecer um pouco mais aí o nosso debate, tá bom? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, tá? Olha, conselheiro Ricardo, que excelente exposição. Acredito que estamos todos inspirados aqui pela sua fala, nesse momento. Nós tivemos muitos comentários aqui no chat enquanto o senhor falava, não sei até que ponto o senhor conseguiu ver alguma delas, mas eu vou pedir principalmente aqui para a Lia, para o Carlos também, e para I.R. Silva, essa pessoa eu não conheço o seu nome. Lilian. Lilian, o nome dela. Lilian. Desculpe, Lilian. Eu vou pedir, se vocês puderem, que verbalizem tanto esses comentários como questionamentos ou contribuições também com a fala do nosso professor economista Ricardo Paixão, tudo bem? Parabéns, Ricardo, antes de tudo, né? Realmente, como eu disse, você foi além das expectativas, né? Muito além das expectativas. Eu tinha certeza do seu brilhantismo, né? Tivemos oportunidade de conversar lá no Federal, né? Mas você foi além. Você entusiasmou todos nós que somos aqui da comissão, inclusive, né, da equidade racial, estamos entusiasmados. Tínhamos uma série de perguntas, mas você respondeu ao longo da sua explanação, né? E era justamente isso que nós queríamos, né? Mas você, sabe, você não deu uma aula, você não fez uma palestra, você foi muito além disso. Você foi muito além. Você enriqueceu, né, com essa tua experiência, né, de vida, né, e profissional.
a nossa perspectiva é sempre essa, uma mensagem positiva para os negros, entende? Quer dizer, uma mensagem e propositiva, né? E propositiva, né? Quando você diz eu quero, eu vou alcançar, né? E foi o que, né? Onde você chegou. E então eu quero lhe dar aí os parabéns, né? Os parabéns e agradecer, né? Também essa tua experiência, e quero dar oportunidade aos demais para alguns questionamentos ou esclarecimentos, mas eu sei que, principalmente, todos vão agradecer essa tua participação. Brilhante, brilhante, viu? Parabéns. Da minha parte, muito obrigado, viu, Ricardo? Excelente. Então, agora, atendendo o pedido do Júlio, eu acho que, professor Ricardo, você foi tão excepcional na sua apresentação que a gente só foi enaltecendo os seus pontos na sua fala, sabe? Eu acho que, da minha parte, foi muito inspirador ouvir esse projeto dos economistas nas escolas. Eu acho que, para nós, inclusive, do Corecon de São Paulo, isso é um projeto que a gente tem que hackear, copiar e colar aqui também no nosso estado. Porque essa também é uma preocupação, inclusive, da nossa comissão, né? Uma das nossas perguntas era como que a gente consegue inspirar esses jovens, principalmente os jovens negros, a seguir a carreira de economista. E eu acho que o seu exemplo foi, assim, excepcional em dizer que sim, é possível, trazendo para uma linguagem coloquial, do dia a dia, conectando com a realidade desses jovens, né? A gente também aqui no Corecon de São Paulo sente esse decréscimo de inscrições de economistas, né? Muitos se formam e nem conhecem o Corecon. Então, a gente tem muitos desafios de divulgação e de alcance, mas você, com o seu exemplo, com esse projeto, que com certeza a gente já vai querer ter inspirações aqui, nos mostrou um caminho, né? Então, um pouco do que eu e Carlos fomos conversando aqui no chat foi disso, né? O quão inspirador foi te ouvir. E a Lilian, até conversei com ela em paralelo, ela comentou que ela também, quando você trouxe a sua história de ver poucos negros, né, na universidade, eu também, apesar de eu ser uma negra parda, a minha turma de 80 alunos de graduação só tinham 3 estudantes negros, 2 negros pretos e eu negra parda. E eu me formei em 2014, eu entrei em 2008 na graduação. Então, perceba que não é um dado tão distante. Ainda continua acontecendo de sermos os únicos, né? E como que a gente se fortalece e supera o desafio desse racismo institucional e estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, a Lilian trouxe um pouco isso. Ela falou que ela também foi a única negra da graduação dela. Lilian, se você quiser até falar, eu acho que é super válido te ouvir. E depois eu passo, obviamente, a palavra para Carlos, para que ele possa complementar aí os comentários que ele também foi trazendo, nosso conselheiro federal. Ela me mandou no chat, mas Lilian, se você quiser abrir o áudio e falar, acho que a gente pode te ouvir aqui. Ela disse assim para mim: exatamente, Lia, e mesmo assim comecei a trabalhar como economista ano passado, via concurso público. Estou sem fone, por isso não escrevo, ela explicou aqui. Então, é isso, ou seja, o exemplo, né, que o Ricardo traz, da gente ver muitos economistas se formando e não atuando na área, às vezes aceitando empregos que são subalternos, que inclusive reforçam os dados, né, macro que ele trouxe para a gente do IBGE, de que estamos em trabalhos, a população negra está em trabalhos menos remunerados ou menos reconhecidos. Isso também se reflete na categoria quando a gente vê economistas que não conseguem emplacar dentro da carreira de economista. Então, essa força de vontade que você trouxe, Ricardo, para mim foi o melhor exemplo que eu poderia ter hoje nessa sua fala, nessa sua apresentação, de que se a gente quer
a gente pode. É acreditar e lutar por isso, e dar o nosso melhor. Você enfatizou isso com muita categoria, eu concordo 100% com isso. Primeiramente, parabenizo aí o colega economista Ricardo Paixão. Parabéns pela sua rica história. Infelizmente, a gente continua contando essa história. Eu também fui o único aluno negro da minha sala de aula. Até eu optei na graduação por fazer economia quando eu enfrentei a aula de economia brasileira. Eu ia encaminhar para a área de direito, aí vendo a parte econômica, que foi, inclusive, a aula foi pelo professor Domingos Soma, eu vi a grandiosidade dessa matéria, o que me inspirou a poder colaborar com o crescimento desse país. Eu entrei na faculdade em 1978, acho que comecei jovem, não tinha essa questão de cotas, né? Então paguei com o próprio salário, trabalho desde os 14 anos de idade, e a única forma de transformar a minha vida foi através da educação. Aqui em São Paulo, morava numa região periférica, filho de pais e mãe operárias, né? E eles me ensinaram que eu só poderia transformar a minha vida estudando. E foi o que eu me dediquei. E hoje, felizmente, sempre trabalhei no mundo corporativo, empresas, bancos, e realmente a nossa invisibilidade do ponto de vista do mundo corporativo é muito grande, no mundo acadêmico mais ainda, e precisamos criar fórmulas para incentivar que as nossas crianças tenham já desde o início um pouco de educação financeira, do ponto de vista também econômico, para que saibam administrar os seus recursos e valorizar, né, sobretudo o trabalho e a educação. Parabéns, Ricardo, estamos à disposição e junte-se a nós aqui nessa nossa comissão aqui de equidade racial. Bom, muito obrigado, parabéns, Lia, e obrigado mais uma vez, professor Valdir, e ao nosso presidente Pedro Afonso e ao Júlio. Perfeito. Obrigado, conselheiro Gil, Lia, Valdir, Carlos, pelas contribuições, de quem também colocou aqui nos comentários. Presidente Pedro, gostaria de fazer algum comentário? Pedro, eu estou escutando a voz do Pedro aqui na sala ao lado, mas não aqui. Não. Oi, agora me escutam? Agora isso sim. Mesmo. Muito obrigado, quero agradecer ao Ricardo, a quem conheço já há bastante tempo. Ricardo, muito obrigado por estar conosco aqui no Corecon São Paulo, no âmbito do Corecon São Paulo, refletindo sobre isso. Eu não consegui escutar toda a sua palestra, porque eu estava aqui reunido com os dirigentes de uma universidade que quer retornar ao curso de economia, então a gente está trabalhando para isso em várias instituições e eu tinha que atendê-los e foi muito boa a reunião. Mas quero te agradecer. E acho que não saio do tom, pelo pouco que escutei de reflexo da sua palestra, lembrando de uma amiga minha, chamada Neide Alves dos Santos. Ela, já no ginásio, isso há 50 anos, era a única negra que existia na sala. Era a mais pobre dentre todos nós. E nós estudávamos em escola pública. Não estudávamos em escola particular. Naquela época, a escola pública era extremamente melhor do que a escola particular. Ela vinha com dificuldade, sempre teve uma certa dificuldade. Nós achamos, na época, que ela não tinha muito futuro. E, depois de muitos anos, voltei a ouvir falar dela em 2008, quando ela foi a primeira negra desembargadora nomeada pelo presidente Lula. Então, não é a Luiz Linda, é a Neide Alves dos Santos, que é desembargadora federal do trabalho no TRT do Paraná. E ela depois vinha olhar todo o currículo dela e ela estudou, e é claro que se esforçou muito, direito, fez concurso para juíza, foi 17 anos juíza de primeiro grau, há 14 anos é desembargadora, certamente com muito empenho,
tanto em termos de estudo como empenho em termos profissionais. E eu valorizo extremamente isso, Ricardo. Por acaso, era a pessoa que menos a gente achava que ia dar certo. Por isso que eu gostaria de incentivar toda a luta de vocês e de todos aqueles que acreditam nas pessoas, que acreditam no ser humano de modo geral e na sua capacidade de mudar o mundo e mudar a si próprio. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, presidente Pedro. Ricardo, então o senhor gostaria de fazer uma colocação aqui, depois de ouvir todos esses comentários, essas experiências trocadas aqui também? O senhor pode ficar à vontade. Bom, primeiro, né, me sinto honrado aí pela presença de todos, né, e em especial do nosso presidente, Pedro Afonso, que estava tratando uma causa nobre. Com certeza, presidente, você está numa causa nobre, trazer mais um curso de ciências econômicas aí para a faculdade que está tentando retornar, está totalmente desculpado, tá, presidente? Presidente, um forte abraço ao presidente aí do Corecon de São Paulo, belo trabalho que estão desenvolvendo. O Corecon de São Paulo é uma referência para o nosso sistema, tá? E eu só queria colocar um ponto que acabou que eu esqueci, né? Eu fui o primeiro presidente negro do Corecon Espírito Santo, né? Então, é importante isso para nós, né? E teve um colega, eu acho que foi o Carlos, se eu não me engano, que ele até fez um questionamento, né, de como que a gente pode encantar os jovens para que eles possam, né, se decidir pela profissão, né, de economista. Eu acho que as universidades, os professores universitários, né, das faculdades de ciências econômicas, tem que, em alguns casos, eu falo aqui no Espírito Santo, tá, gente? Né? Eu não sei a realidade de São Paulo, mas eu acho que a gente tem que descer do pedestal, professor universitário, e abrir a universidade para os jovens. Eu lembro que nós participamos de uma feira das profissões na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí eu convidei 2 colegas que dão aula na UFSC, o curso de Ciências Econômicas, e eles ficaram lá no estande lá do Corecon, falando como é que era o curso de Ciências Econômicas. A gente via o encantamento dos jovens que eles nunca imaginavam estar próximo de um professor universitário de uma universidade federal. Eles nunca imaginavam. Então, assim, para eles, a universidade está muito distante da realidade de alguns jovens. Então, nós temos que levar a universidade mais próximo, né, que a gente puder, do jovem. Né? Fazer visitas técnicas, né? Levar os alunos do ensino médio para conhecer, aí o professor tem que ter boa vontade também, os professores universitários, de atender o jovem, de explicar o jovem numa linguagem acessível. Não adianta discutir questões econômicas, né, tal, com um adolescente de 16 anos, 15 anos, que ele não vai se interessar. Então, tem que falar numa linguagem acessível e colocar para o jovem o seguinte: a Universidade Federal, as faculdades privadas, elas são possíveis, né? São sonhos possíveis. Eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto, porque aqui no Espírito Santo, o Corecon faz esse papel de dialogar com os alunos do ensino médio, mas a Universidade Federal não tem projeto de dialogar com alunos do ensino médio. Então, assim, é uma área que a gente precisa avançar, tá bom? E a questão racial, né? Eu vejo o seguinte, gente, eu queria agradecer demais o espaço que vocês estão dando, né, para que a gente trabalhe, discuta essa questão racial, né, do negro, do economista negro. Nunca imaginei que a gente ia ter uma possibilidade de ter um espaço para falar aqui da trajetória de um economista negro. Fantástico o trabalho do Corecon de São Paulo, tem que ser copiado para os outros Corecons. Eu vou levar para o nosso Corecon a experiência de vocês, se vocês me permitem, tá? Porque é fantástico esse debate e a gente fica feliz. É assim que a gente vai tentar lutar contra o racismo estrutural. É dessa forma, é discutindo, é propondo soluções, é pensando juntos, é refletindo juntos, né, que nós vamos lutar contra o racismo racial. Isso aí é uma luta para 300, 400 anos, gente. Isso não é uma luta para um mandato governamental, isso aí são para séculos aí para a gente estar combatendo esse racismo que está entranhado na nossa sociedade, uma sociedade escravista. É impossível uma sociedade escravista não ter preconceito racial.
É impossível a gente não ter heranças raciais até hoje numa sociedade escravista. E aí eu ouço aí relatos de vocês, né? O nosso colega disse que na década de 70, quando ele começou, já tinha essas questões, né? A Lia também, que é bem novinha, formou mais cedo do que eu, Lia, né? Também. E ela falou também, né, 2014, se eu não me engano, também tem esses problemas. Então, assim, são problemas estruturais que têm que ser trabalhados e combatidos. E a gente abrir espaço para a gente poder debater, refletir civilizadamente, dentro da legalidade, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, a gente ter esse espaço para a gente debater civilizadamente, e se alguém não concordar também, tem o direito de colocar suas ideias também. Para mim, isso aí é ímpar, não tem preço. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Quando precisarem, é só me chamar. Forte abraço a todos, em especial também ao nosso presidente, né? Ter a honra de ter o presidente do Corecon aqui assistindo nossa fala, não é para qualquer um, né, gente? Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Um abraço. Excelente, Ricardo. Agradeço bastante. Eu passo a palavra agora ao conselheiro Gil Clarindo para fazer as considerações finais. Gil? Bom, só agradecer, né, ao Ricardo mais uma vez aí, sempre reforçando, por favor, conte conosco para que possamos capilarizar essa nossa ideia, inclusive da própria Comissão de Equidade Racial, para onde existir um economista aí a postos a fazer e colaborar com o desenvolvimento e a inclusão dessa nossa população, até então negra e esquecida. Tá bom? Muito obrigado, Ricardo, e conte conosco aqui, tá bom? E apareça mais vezes. Prazer. Obrigado, professor Valdir, pela indicação do Ricardo, né? E jovem, realmente, lutador, batalhador, e nos honra muito, enquanto pessoa negra, ver uma pessoa de tão alta qualidade como você. Tá bom? Parabéns. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos os presentes. Eu quero reforçar que essa excelente live de hoje, ela será publicada em breve na TV Economista e ficará disponível permanentemente. Então, Ô, Júlio, sim, Júlio, por deixa eu favor. só fazer. Viu, Ricardo? A Cíntia Barbosa é uma economista, amiga, negra, que também eu também sou da JUSCESP aqui de São Paulo. Sou suplente de vogal aqui na JUSCESP aqui de São Paulo, e a Cíntia também é uma economista da JUSCESP, uma mulher negra, está aqui também junto conosco, tá bom? Ok. Muito bacana, muito bacana. Então, perfeito, obrigado, Gil. Então, ressaltando que em breve a nossa live estará na TV Economista, permanentemente disponível, e eu desejo uma excelente tarde a todos e agradeço mais uma vez ao Ricardo, à Comissão de Equidade Racial que está aqui presente, ao presidente Pedro Afonso e a todos os presentes. Uma excelente tarde, pessoal. Até a próxima.